E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje eu queria começar falando que tá azedando para o Internacional e tá ficando doce, cada vez mais doce para o São Paulo. Já queria começar exatamente falando desse São Paulo que tinha um jogo de atraso pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e o São Paulo arrancou uma vitória importantíssima, né? É impressionante. é, é, o salto na tabela que o São Paulo deu, mais uma vitória, já são 5 consecutivas, né? E encostou de vez ali na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo agora é o quarto colocado, empatado com os 30 pontos, né, do Flamengo, do Palmeiras. Eu tinha dito que o São Paulo podia chegar à vice-liderança. Na verdade, eu não tinha visto aqui, né, o critério de desempates e tal, mas o São Paulo fica em quarto, né? Acabei errando ali, mas de certa forma é o vice-colocado, né? Nós temos três vice-colocados aí no Campeonato Brasileiro, teria os três com o mesmo saldo aí de pontos, de pontuação, apenas dois do líder Santos. E o São Paulo, cara, vive um momento muito especial, muito bacana mesmo. É um time que a gente só vê um crescimento desse time do São Paulo, principalmente talvez não tanto na questão tática, na evolução do jogo em si, tá? Porque o São Paulo já vinha dando mostra de que era capaz de jogar desse jeito. Mas eu acho que o ponto mais importante é a maturidade desse time. E o São Paulo tem dois novos jogadores, tanto o Daniel Alves quanto o Juanfran, que vem trazer ainda mais maturidade para esse time, né? Então é impressionante é, a evolução desse time, principalmente mentalmente. Eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense não foi um primor em termos táticos, tá? O jogo não foi bom, né? Tanto para o Atlético Paranaense quanto para o próprio São Paulo, mas eu acho que foi um jogo que mostrou que o São Paulo tem muita maturidade nesse momento. E é o time que, é, se a gente pegar o momento de todos os times no topo da tabela, talvez o São Paulo e o Flamengo sejam os dois times que vivem aí o melhor momento nesse ponto do Campeonato Brasileiro, tá? Então, são dois times que, claro, o Santos também viu um bom momento, mas o Santos vem de duas derrotas consecutivas. Então, aquela fase excelente do Santos acabou, né? Então ficou claro isso já, né? Claro, pegou dois adversários difíceis, dois adversários muito qualificados, né? O São Paulo, o Cruzeiro, mas aquele momento de que a fase é boa, que as coisas conspiram a favor, essa fase acabou. Agora o Santos vai ter que mostrar no futebol, né, para se manter nessa liderança, diferentemente do São Paulo. São Paulo joga bem, com a maturidade lá em cima e vive uma fase excelente, cara. E eu tinha falado na volta da Copa América, para esses times que jogam só o Campeonato Brasileiro, esse é o momento, cara. Esse é o momento de pontuar. O Santos fez a parte dele, chegou no topo da tabela e o São Paulo vem fazendo a sua parte também, né? Já chega aí no G4 e a fase segue muito boa. Parece que o Daniel Alves trouxe ainda mais energia positiva e tem tudo para manter essa boa fase por mais um tempo. Essa boa fase ela não dura para sempre. Mas eu acho que o que é importante para o São Paulo agora é pontuar ao máximo, porque não é todo mundo que vai manter essa sequência de jogos fantástica, seguir nessa boa fase, onde as coisas acontecem, conspiram a favor. Não é todo mundo que vai conseguir manter essa boa fase do São Paulo vai acabar. Mas o São Paulo agora é, tem uma coisa a mais, né? Não só a questão dos pontos acumulados por aproveitar essa fase excelente, mas também pela maturidade do time e pela evolução tática que a gente já viu, né? Eu acho que tem tudo para ser um dos fortes candidatos aí, já era, né? Mas agora ainda mais, né? Entra de vez aí na briga pela liderança, que eu acho que o São Paulo ainda nesse campeonato é cedo, é prematuro dizer que vai ser campeão, porque está muito competitivo. Mas eu acho que o São Paulo, em determinada rodada, vai chegar assim no topo da liderança de novo, tá? Aconteceu isso no ano passado, e esse ano eu acho que tem tudo para chegar de novo no topo, dizer que vai ser campeão de novo, vai ser muito difícil, porque o Santos também foca no Brasileirão e o Santos tem um jogo bastante eficaz, digamos assim. Claro que não foi eficiente nos dois últimos jogos, mas tem um futebol bastante agressivo e bastante eficaz. Então é prematuro dizer isso ainda, tá? Mas eu acho que
São Paulo vai sentir o gosto da liderança em determinada rodada sim. E mostrou isso, cara, mostrou isso contra o Atlético e esse Atlético, cara, infelizmente é um time que a gente viu um crescimento, a gente viu uma evolução e agora a gente vê uma estagnada nesse time, né? Essa evolução não se manteve. Era um time que eu acho que eu disse aqui, eu acho que eu cheguei a dizer que era um time que estava com a maturidade lá em cima, mas eu acho que não era bem maturidade, né? Eu acho que o Atlético, ele, principalmente no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, a sensação que passou é que era um time de muita maturidade, mas eu acho que é um time entrou com aquela mentalidade de, olha, é, que vier lucro, sabe? Estamos entrando aqui como azarão, né? A gente está entrando aqui como um patinho feio e o que a gente conquistar aqui é lucro. Então, eles tiraram a responsabilidade deles mesmos e jogaram para o Flamengo. E agora a gente vê um Atlético que, quando precisa assumir essa responsabilidade, não vem conseguindo, né? Vem pecando em momentos importantes, vem falhando, as coisas não vêm acontecendo, né? Cria situações de gols muito boas e não consegue concluir, não consegue arrancar aí, não consegue ser decisivo, na verdade, né? Não consegue ser decisivo nesses momentos importantes. Então, eu acho que a avaliação que, pelo menos eu fiz, foi errada, né? Eu achei que era um time que estava com a maturidade lá em cima, mas na verdade era um time que se via como o azarão. Somos os azarões, somos o patinho feio, estamos aqui para complicar e o que vier é lucro, né? A responsabilidade é do outro de vencer, né? Então eu acho que foi essa mentalidade que eles tinham na época e agora eles mudaram essa mentalidade. Agora eles têm que assumir a responsabilidade, assumir a bronca. Não, agora nós somos um dos favoritos, precisamos do resultado. Nesse a partir do momento em que virou essa chave, eles começaram a sentir a pressão. E aí a gente vê que a maturidade não é tudo aquilo que pelo menos eu tinha imaginado, né? Então, fica um pouco de decepção sim, porque era um time muito promissor, né? Um time que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, e eu tinha muita expectativa desse Atlético. Eu achava que era um time do Atlético, por mais que não se equipare, né, esses times no topo da tabela, o Flamengo, o Palmeiras e São Paulo em questão de reforços, de poder financeiro, era um time que não tem o mesmo poder financeiro, não tem a mesma qualidade individual dos jogadores em cada posição, mas era um time que era muito guerreiro, era um time de muita entrega. E eu tinha expectativas assim muito boas para o Atlético, achava que acreditava assim que era um Atlético que poderia brigar por pelo menos um título esse ano, e isso infelizmente não vem se concretizando, tá? Infelizmente é, a gente vê meio que por água abaixo isso. É a mesma coisa o Cruzeiro. Eu cheguei a cravar aqui, cara. Eu acho que esse time do Cruzeiro sai com o título esse ano, né? Eu acho que agora já não dá mais, né, para o Cruzeiro. A situação está fora da Libertadores, já a situação é muito complicada no campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil ainda tem chance, mas o Internacional eu vejo que vive um bom momento, um melhor momento que o Cruzeiro. Então eu acho que eu errei, né, naquela avaliação do Cruzeiro, mas enfim, coisas que acontecem. A gente queima a língua às vezes no futebol, isso faz parte, né? Os campeonatos são longos, acontece o desgaste, é natural, né? Tanto que eu falei, cara, o Santos estava num bom momento, mas eu sabia que esse bom momento ia acabar, porque volta de Copa América, todo mundo está descansado. É um jogo por semana, não estou disputando outro campeonato, mas mesmo um jogo por semana, as viagens ainda, se a gente pensar em campeonato brasileiro, são muito longas, né? E o Santos joga em Santos, né? Então, assim, é uma viagem um pouquinho mais longa, porque o Santos tem que ir para algum aeroporto maior, se deslocar até lá e aí fazer a viagem. E aí depois ter que voltar para o aeroporto e voltar para Santos. Então é uma viagem um pouco mais desgastante. O desgaste que esses jogadores do Santos têm é um pouco maior que, por exemplo, um time da capital de São Paulo, né? O Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, que já estão na capital e aí já estão perto do aeroporto. A viagem é um pouco mais tranquila, tranquila assim, viagem praticamente só de avião, que é mais desgastante. Então era natural esperar que esse Santos em algum momento ia sentir essa necessidade aí de esse desgaste, essa necessidade de fazer um rodízio de jogadores e o São Paulo agora tem essa boa fase
e também sentiu, né? Esse jogo eu já falei, não foi bom, tá? Não foi um jogo, um primor tático. O São Paulo é, é, conseguiu arrancar um gol aí no final do primeiro tempo. Não foi um jogo de muitas oportunidades e conseguiu aí num lance do Lisieiro, o Vitor Bueno conseguiu dominar ali e marcar o gol. O Atlético até teve a chance de marcar. A principal chance foi do Marco Ruben, né? No final do jogo já uma bicicleta, uma meia bicicleta ali, cara, passou perto demais, né? Ia ser um golaço, mas é aquilo que a gente sempre fala, a questão da fase, do momento. O momento do Atlético é um pouco de desconfiança. E quando vive esse momento, as coisas não fluem muito bem, né? Se o Atlético tivesse naquela fase excelente, de certeza que o Marco Ruben ia fazer esse golaço, mas não aconteceu. Então, é, acabou perdendo na Arena da Baixada, um lugar que o São Paulo sempre tem muita dificuldade. Teve de novo, mas dessa vez conseguiu sair vencedor e encosta nos líderes da tabela. Que momento do São Paulo, cara. A gente tem que refrisar, tem que reforçar, na verdade, frisar e refrisar que é um time que está num momento fantástico. Nesse momento do Campeonato Brasileiro, é o time que vive a melhor fase e tem tudo aí para conseguir chegar em uma ou duas rodadas até no topo da tabela. Dizer que vai ser campeão, eu não vou me arriscar, eu não vou queimar a língua, porque está muito disputado, os times estão muito parelhos ali em questão de pontuação. Vamos partir para a Libertadores, porque o Flamengo ganhou, venceu do Internacional de 2-0. É um jogo que tudo indicava que ia ser um empate, né? O Internacional começou o jogo é, cozinhando em banho-maria, segurou bem o Flamengo, muito sólido defensivamente. Ficava até abismado, cara. É impressionante é, é, como esse time do Internacional se posta defensivamente, como se postava, né? Pelo menos no primeiro tempo, não, sem dar muito espaço, o Flamengo sem criar grandes chances, sem grandes oportunidades, tentava de um jeito, tentava de outro, não dava, cara. A defesa do Internacional impecável, absolutamente impecável. Via aí de uma sequência longa sem tomar gols, né? E foi punido, né? Assim, o Internacional puniu o Palmeiras, né, na Copa do Brasil, que vinha naquela sequência sem tomar gols, e o Internacional puniu o Palmeiras e agora foi punido pelo Flamengo e sai aí com um resultado até um pouco ruim, tá? E ficou barato para o Internacional, porque o Flamengo poderia ter saído tranquilamente com os 3-0 desse jogo. O primeiro tempo eu já falei, foi bem morno, não teve nada demais, assim, nada de fora de série. Foi um jogo muito pegado, cara. Os jogadores discutindo o tempo todo. Teve até um lance que foi engraçado, do Sobis com o Gabigol. O Gabigol ficou encarando o Sobis e o Jorge Jesus foi lá tirar o Gabigol para evitar confusão. Ele chegou muito perto do Sobis e o Sobis ficou encarando o Jorge Jesus. Tipo, meu, o que você tá fazendo aqui perto de mim, cara? Foi até engraçado. Eu achei curioso, dei risada na hora. Mas foi um jogo muito pegado. Os dois times se, se encarando muito, todo mundo com sangue nos olhos, ninguém cedendo espaço para ninguém. Mas a coisa se inverteu no segundo tempo, né? O segundo tempo também começou bem morno, o Internacional cozinhando o Flamengo mesmo, né? O Flamengo tentando encontrar algum espaço. O Jorge Jesus colocou o Gerson no segundo tempo. Demorou um pouco para engrenar, mas ele conseguiu ajudar o time de uma forma positiva, né? O Gerson começou a fazer alguns lançamentos muito interessantes, né? E, e- e o Internacional foi perdendo rendimento, né? O Odair Helma tirou, por exemplo, o D'Alessandro para colocar o Nico Lopes e parecia que tudo estava dando certo, a estratégia do Internacional parecia dar certo até o primeiro gol, cara. O primeiro gol saiu num lance, num erro da defesa, na minha opinião. Foi para um ataque do Edenilson, se eu não me engano, e ele perdeu a bola. é, é, o Everton Ribeiro lançou o Bruno Henrique para o ataque. Tinha só dois defensores naquela hora. O Vitor Cuesta conseguiu fazer o corte ali no Bruno Henrique, mas a bola acabou sobrando para o Gerson, que fez o passe pro Bruno Henrique, né? Teve dois que foram aí nessa bola para tirar a bola do Gerson, o goleiro o Marcelo Lombo e mais o lateral, me falhou a memória agora, mas os dois erraram, né, nesse bote no Gerson que deixou
O cara, acabei de falar o nome dele. Tô ruim de tô com a memória fraca hoje, hein. Acabei de falar o nome dele, o Bruno Henrique, deixou o Bruno Henrique sozinho, ele só teve o trabalho de empurrar para o gol, teve até reclamação de impedimento e tal, mas não teve impedimento não. O lance foi muito legal, erro da defesa do Internacional que apagou, cara. A defesa do Internacional apagou depois disso. O Flamengo começou a ter mais liberdade. É impressionante o apagão mesmo, cara. Assim, deu muito espaço, né? O segundo gol já saiu logo em seguida, em 5 minutos, o Flamengo liquidou o jogo. Um lançamento do Gabigol pro Bruno Henrique, ninguém deu bote, ele só teve o trabalho de chutar para o gol, fez o segundo, se consagra aí o Bruno Henrique, justificando aí essa convocação para a seleção brasileira, uma grande fase, né? Não deixou se intimidar, não sentiu a pressão dessa convocação. O Tite estava no estádio e ele não sentiu o peso não. Fez a parte dele, confirmou a boa fase, as boas atuações, fez o segundo gol e o Flamengo teve a chance do terceiro, tá? Um lançamento do Gerson para o Bruno Henrique, ele com o Marcelo Lomba errou mais uma vez, o Bruno Henrique ficou com a bola, cruzou na pequena área ali para o Gabigol e o Gabigol furou a bola, cara. Se ele acerta, era o terceiro gol do Flamengo e praticamente liquidava, né, praticamente garantia essa classificação, né, que ficou mais uma vez, já falei, ficou barata para o Internacional esse 2-0. A melhor chance do Internacional, na minha opinião, foi uma do Nico Lopes. Ele puxou para o meio. Cara, o lance limpo, ninguém na frente dele e ele chutou para fora, cara. Ele podia ter chutado uma bola mais cruzada, né? Chutou para fora, escolheu o outro canto e chutou para fora. E eu acho que perdeu a melhor chance do jogo, tá? O Nico Lopes. Depois teve mais um, começou a ficar muito fominha, né? Começou a querer o tempo todo cortar para o meio e chutar. Prejudicou até um pouco o Internacional, na minha opinião. Teve mais um chute ali, ele chutou no meio do gol fácil para o Diego Alves. Fora isso, nada demais para o Internacional, que eu não sei, cara. Eu acho que o time como um todo apagou depois do primeiro gol, né? No lance do primeiro gol também erros bizonhos da defesa do Internacional. Acho que o jogo estava tão fácil para eles, eles estavam cozinhando o jogo de forma tão tranquila que aconteceu o que eu disse que vinha acontecendo com o Palmeiras, né? Começou a ficar displicente. Não é falta de vontade, não é falta de entrega. Eu acho que começou a ficar displicente, né? Um confiando que o outro vai tirar a bola, o outro confiando que o outro vai tirar a bola. No final ninguém tira e o Flamengo fez os dois gols. Então, começou a ficar displicente e demorou muito para voltar para o pique, né? Demorou muito para recuperar aí para ligar a chave de novo. E essa demora pode ter custado caro, tá? Custou muito caro porque o Odair, que eu falei, o Odair realmente colocou o Nico Lopes no lugar do Alessandro, mas para pelo menos ter conseguido arrancar um gol, o Internacional precisaria do D'Alessandro nesse jogo, né? Naquele momento da partida, porque é o cara que pode colocar, fazer uma jogada de mais criatividade, colocar o Paulo Guerreiro numa situação, numa condição melhor de gol, e sem ele ficou mais difícil ainda, né? Fora o Edenilson, que também não estava numa grande partida, né? O Edenilson não estava bem fisicamente, foi substituído também ao longo do jogo, mas o Internacional como um todo, a sensação que eu tive foi essa. Começou a ficar muito fácil para eles, viemos aqui para pelo menos empatar, tá muito fácil, tá muito tranquilo, começou a ficar displicente. E o Flamengo, cara, que estava jogando em casa, que queria arrancar uma vitória, entregar uma vitória para o seu torcedor, que lotou o estádio, mais de 60 mil pessoas, continuou indo para cima e encontrou esse espaço. Então, acho que o Internacional foi punido pela sua própria, pelo seu próprio jogo aí, né? Acabou sendo é, 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 sofrendo as consequências do seu próprio jogo. Ah, tá ficando fácil, tá ficando tranquilo, a gente vai empatar, né? A displicência levou a esses dois gols e agora o Internacional tem uma parada muito difícil, cara. Beira-Rio, o Internacional lá é muito forte, tem tudo isso, tem tudo isso. Mas todo mundo fala isso, mas se esquece que tem um adversário
qualificado do outro lado. Ah, a gente em casa é muito forte. Tudo bem, eu concordo que o Internacional no Beira-Rio é muito forte. Provou isso jogando contra o Palmeiras, por exemplo. É um time muito forte. Cara, assim, um time que cresce muito, principalmente o D'Alessandro. É impressionante o que o D'Alessandro cresce com o apoio da torcida, cara. Parece que ele vira um garoto, né? Com o apoio da torcida. Eu tinha comentado uma vez aqui, parece que ele se alimenta disso, cara. A galera vai gritando, vai empurrando, ele vai se alimentando, ele vai ganhando mais fôlego, cara. Parece o Hulk, mano. É impressionante. Então o Internacional tem uma parada difícil. Assim, o Flamengo defensivamente não é um primor, cara. Não é aquela defesaça, não é nenhuma referência. É um bom time, é um excelente time, mas não é uma referência no Campeonato Brasileiro como era o Internacional até esse jogo. É um time muito sólido que não toma gol de jeito nenhum, né, não era isso, mas vai ter uma parada difícil. Vai ser uma parada difícil e eu espero que o Jorge Jesus não jogue, não vá para o jogo pro Beira-Rio para ficar se defendendo. Porque se for para ficar se defendendo o tempo todo, vai ser punido. O Internacional vai punir, que é um time que vai para cima o tempo inteiro, vai buscar, é um time que vai na vibe da torcida e cresce muito. Então o Flamengo vai ter que ser preciso, vai ter que ser cirúrgico se quiser, se não quiser passar por maus bocados. Então é jogo difícil, é jogo bom, mas o Flamengo eu acho que tá com meio pé aí já, não digo um pé inteiro, mas meio pé aí nessa semifinal sim, tá? Porque jogou com muita vontade, fez um placar muito bom e tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão querendo estragar as festas dos gaúchos aí, né? Estão querendo miar aí acabar aí com esse clássico gaúcho aí, Grenal na semifinal da Libertadores. Os dois jogos aí promessa de ser muito bom, né? Tanto o Palmeiras e Grêmio lá na casa do Palmeiras, agora Internacional e Flamengo no Beira-Rio, promessa de jogo bom, cara. Eu acho que o Internacional é um time muito forte lá, sim. Ele vai crescer muito, mas mais uma vez, todo mundo fala isso, parece que é, é, o Internacional vai virar. Ah, parece que o Internacional vai virar. Assim, você não pode confiar só nisso, né? Não dá para ficar confiando que fazer um jogo aqui mais ou menos porque lá a gente é muito forte. Não dá para confiar só nisso, né? Porque uma hora você vai queimar a língua, uma hora você vai ser punido. Então eu acho que esse jogo que o Internacional faz, justamente eu acho que o Internacional foi para esse jogo para cozinhar mesmo, tá? Justamente pensando nisso. A gente lá em casa a gente é muito forte. Lá em casa a gente é muito forte. Lá em casa caiu lá, a gente mata. Então, uma hora você queima a língua, cara. É um time muito bom, é um time muito bem treinado, um time que defensivamente era um primor até esse jogo, mas e já foi punido agora da primeira vez. Queimou a língua já nesse momento. Então eu espero que agora entre um pouco mais de cabeça, entre um pouco mais consciente do papel que tem que fazer. Porque se ficar contando que a gente é muito forte lá, a gente é muito forte lá, tem um adversário forte do outro lado. Se você não respeitar esse adversário, a bola pune, cara. É isso que aconteceu nesse jogo. A bola pune. Então você tem que ir lá, você tem que respeitar o seu adversário jogando bola, cara. Tudo bem, isso faz parte. O Palmeiras jogou assim. É o Internacional, obviamente, deve ter jogado esse jogo contra o Flamengo justamente se espelhando no próprio Palmeiras, né? A gente tem uma defesa que vive um melhor momento que o do próprio Palmeiras. O Palmeiras jogou só na defensiva, numa bola parada fez o gol e ganhou do nosso maior rival. Por que a gente não pode fazer isso, né? A diferença é que é, eu acho que o Palmeiras corria o risco de sofrer o que o Internacional sofreu, de ficar displicente, o jogo tá tranquilo, vamos diminuir o ritmo, mas a verdade é que a expulsão do Felipe Melo acho que ligou ainda mais a chave do Palmeiras, né? Estamos com um a menos, então a gente precisa se entregar ainda mais, a gente precisa fazer um pouco mais. Então talvez a expulsão do Felipe Melo tenha dado um combustível a mais para o time do Palmeiras, né? Para o Internacional não foi assim que aconteceu. Falei, é um jogo válido? É um jogo válido, mas é um jogo de alto risco. E o Internacional pagou para ver e acabou levando. O Palmeiras assumiu esse risco e saiu com a vitória. Então assim, não dá para só contar com isso, tá?
as coisas vão dar certo, as coisas vai dar certo. Se você quer, se você quer se propõe a fazer esse tipo de jogo, você tem que fazer por merecer. Você tem que jogar o 100% o jogo inteiro, cara. Não adianta jogar 100%, 70% do jogo e depois deixar o adversário engolir. Então foi isso que acabou acontecendo. O Internacional, vou repetir, tá ficando azedo e vai ter uma parada muito difícil. Promessa de um grande jogo, obviamente, porque é o que eu falei. E todo mundo fala isso, né? O Internacional, e a gente vê isso, né? É óbvio, é muito claro isso. O Internacional lá, com o apoio da torcida, é um time que parece que se nutre disso, tá? É um dos times que eu acho que mais crescem com o apoio da torcida. Internacional, o Corinthians também é outro time que eu acho que quando joga em casa com o apoio da torcida, parece que eles se nutrem dessa força do torcedor e eles crescem, né? Eles ficam com os olhos esbugalhados, acredita em todas as jogadas, então o Internacional é esse time, né? Mas é, é, parada é difícil, cara. Parada é difícil porque do outro lado, cara, é um timaço, né? É um baita de um time muito ofensivo, um time muito agressivo e se o Internacional deixar espaço, é um time que tem jogadores de velocidade. O Flamengo vai punir, cara. Então é um jogo complicado para o Internacional e o próprio Internacional deixou esse jogo complicado porque tinha tudo para sair e primeiro tempo, até metade do segundo tempo mais ou menos, tudo parecia, tudo se encaminhava aí para o empate, mas eu acho que isso, mais uma vez, acho que acabou subindo a cabeça dos jogadores e eles começaram a ficar muito displicentes e se desligaram, né? Acabou apagando, sofrendo um apagão, tomou 2 gols. Poderia ter tomado até o terceiro, né? Felizmente para o Internacional isso não aconteceu. Então, promessa de grandes jogos, obviamente, né? Um lado, um Palmeiras aí que joga em casa, que também é muito forte lá, um time que é muito confortável em jogar no contra-ataque e vai jogar dessa forma, porque o Grêmio vai ter que agredir, vai ter que buscar o gol, e o Palmeiras, para mim, é muito claro que vai jogar no contra-ataque para tentar matar o jogo, porque, obviamente, o adversário vai ter que sair para o jogo. E do outro lado, o Internacional que vai ter que buscar o jogo, para buscar, para reencontrar e voltar a sonhar com essa classificação. E o Flamengo que eu acho que vai ter o Jorge Jesus vai ter que quebrar a cabeça, cara, porque eles vão encontrar um Internacional que vai ter uma postura totalmente diferente. E mais uma vez, se esse time do Flamengo decidir que vai jogar só na defesa, eles vão ser punidos, cara. Eu espero que o Jorge Jesus não faça isso, que é um time que não tem a defesa no seu DNA. É um time que, lógico, se defende muito bem, tem bons zagueiros, bons laterais, esquema tático defensivo funciona legal, ok, mas é um time que o DNA desse time é meio campo ofensivo. É um time que agride muito o adversário. E se deixar o Internacional jogar só no ataque, você pode ter certeza que vai ser punido e vai passar por uma classificação difícil. Vai colocar sua classificação em risco. Então espero que não faça isso Jorge Jesus. Vai ter uma, uma semana longa para pensar. Espero que jogue para vencer, cara, porque é disso que o Flamengo precisa. Não pode dar chance pro azar, tá? Então, expectativa de grandes jogos. Nós vamos ficar na torcida, lógico, para que a gente tenha excelentes jogos, porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer ver. É, os campeonatos pegarem fogo. Amanhã vai ter Corinthians pela Sul-Americana. E amanhã não, hoje, né? Hoje vai ter Corinthians pela Sul-Americana e amanhã a gente volta para comentar esse jogo do Corinthians, né, que tem tudo também para passar, fazer uma grande partida e passar pelo Fluminense, porque todo respeito ao Fluminense, né? Mas Fernando Diniz foi mandado embora recentemente, e o Corinthians vai jogar em casa. Então tem tudo. E o Corinthians vive, mais do que isso, né? Vive um bom momento. Então tem tudo para esse time do Corinthians fazer um grande jogo e sair vencedor, né? Mas a gente não sabe, claro. Futebol tem suas místicas, tem as suas coisas e às vezes a saída do Fernando Diniz pode ter dado um combustível a mais para os jogadores, né? Para ir para cima, para buscar essa vitória, para honrar o treinador, enfim, são coisas do futebol, mas para mim o ambiente perfeito para o Corinthians é conseguir uma vitória tranquila para cima do Fluminense, tá? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui hoje. Fica o meu convite sempre.
Comenta aí embaixo, não gostou de alguma coisa, falei alguma besteira, quer que eu comente de outra coisa? Comenta aí embaixo. Próximo podcast a gente vem e discute um pouco mais, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.